Interno Bruto apresentou o crescimento no primeiro trimestre do ano, chegando a 1%, superando inclusive as projeções anteriores. Pois é, mas o que é que isso significa na prática? Para isso a gente vai chamar Alex Muff, que tem um especialista do lado dele. Explica isso para a gente, Alex. Bom dia. Olá, muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Olha só, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Renato Chaves, ele que é economista, vai passar mais informações para a gente agora, o que significa esse crescimento aí na economia de 1%, e explicar melhor também o que é o PIB, Produto Interno Bruto. Renato, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Explica para a gente, o que significa esse aumento na economia de 1%, no primeiro trimestre deste ano, e, claro, explica também para a gente, para os nossos ouvintes, o que é o PIB. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, quem está no estúdio. O PIB, ele é a soma de tudo que é produzido no país em determinado período, nesse caso o primeiro trimestre. O normal é o PIB anual, que é uma das estatísticas mais importantes que o IBGE produz. O ouvinte mais atento da rádio percebe que eu falei o que é produzido e não o estoque total de riqueza. Isso não é tudo que é produzido e estocado, isso é um fluxo, isso aumenta ou diminui por ano. Em 2020, por exemplo, a gente teve uma pequena queda por causa da pandemia. Por quê? Porque as pessoas não produziram. Se não produziram, não tem fluxo, o PIB pode sofrer, não é estoque de riqueza. Esse aumento no primeiro trimestre é significativo, 1%, não é a melhor coisa do mundo, mas isso já pode impulsionar a gente para sair do que chama de recessão técnica, tá certo? Que é um termo mais técnico de economistas, quando a gente fala que o PIB cresce, mas cresce tão pouco que mal bate, por exemplo, a inflação, tá bom? Outro problema é que o PIB leva em consideração os impostos, porque a forma como ele é calculado é com relação ao preço final ao consumidor, para evitar dupla contagem. Porque se você, por exemplo, contar o trigo que foi vendido para a padaria e depois o preço que a padaria vende, que é adicionado de valor, você estaria contando o mesmo produto duas vezes. Isso não pode ser feito, então é só o preço ao consumidor final. Só que no preço consumidor final a gente sabe que também tem muitos impostos, como por exemplo combustíveis. 1/3 dos combustíveis sozinho é o ICMS, pra gente ter uma ideia. Então leva em consideração também os impostos. Isso é um problema de forma geral, porque isso quer dizer que o país pode estar crescendo porque o governo está arrecadando mais, o que não é necessariamente uma boa coisa, tá certo? Mas afinal de contas, é uma boa coisa ou não 1%? Sim, com certeza é melhor do que negativo. A gente tem que tomar cuidado da forma como era calculado. A expectativa, por exemplo, para os próximos meses de crescimento também? Porque infelizmente com a guerra está tendo uma inflação mundial, Primeiro com a pandemia, com os bancos centrais enfiando dinheiro nas economias à torta direito desde lá, e agora por causa da guerra os preços internacionais subiram muito, tá certo? Isso aí infelizmente gera inflação. Só que, como a Rússia, por exemplo, está sendo sancionada para todo lado, principalmente em commodities, que ela também é uma grande produtora de commodities, petróleo, gás natural, esse tipo de coisa, muita gente está vindo buscar aqui no Brasil as commodities, como por exemplo o tal do petróleo. Então, apesar de uma inflação global, apesar de muito dinheiro na economia gerando inflação aqui dentro do país também, está vendo investidor de fora para cá, porque os juros estão muito altos, então vale a pena investir no Brasil na aplicação de renda fixa, e quando o investidor de fora vem para cá, ele tem que trocar real por dólar, aliás, o contrário, dólar por real, para poder investir no título de renda fixa, para poder investir aqui dentro, isso derruba o dólar aqui dentro, e tem gente vindo buscar muito minério de ferro, muito petróleo aqui, também derrubando mais ainda a moeda americana aqui dentro, isso ajuda. Só que não está sendo suficiente para contrabalancear os fatores que eu falei da guerra, que são os preços elevados internacionalmente, e a questão da pandemia, como eu já falei. E aí realmente, ou seja, é esperar dias melhores, é o que todo mundo torce. No popular não está fácil para ninguém mesmo não. A situação agora, infelizmente, é tão atípica que até notícia boa pode ser considerada notícia ruim. Um exemplo disso é o desemprego. O desemprego vem caindo no Brasil desde a pandemia, com a reabertura, não é necessariamente mérito de governo A, B ou C, é porque se tem mais reabertura, as pessoas vão tentar produzir mais, como por exemplo o setor do turismo, que parou em 2020, em 2021 tentou retomar, não conseguiu, e agora está tentando, mas já no contexto de, por exemplo, combustível mais caro, que impacta muito na questão dos transportes, portanto o turismo, porque é movimentação de pessoas, mas pelo menos agora estão produzindo, então o desemprego está caindo. Só que se você parar para pensar, desemprego caindo quer dizer mais gente empregada, mais gente com renda, você tem mais gente gastando, você tem mais demanda que aumenta os preços. Então, até muito de uma notícia boa pode ser ruim, porque é como diz por aí, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Infelizmente, a situação que a gente está passando é essa. Ok, Renato, muito obrigado, por suas informações aqui junto com a gente, logo cedinho no Jornal da Cidade, Conversamos aqui com o Renato Chaves, ele que é economista, explicando para a gente aí, o motivo aí desse crescimento do PIB, aí de 1%, e claro, a expectativa positiva, claro, para os próximos meses, isso a depender de cada mercado. Volto com vocês aí no estúdio.
Tá bom, Alex, muito obrigada, agradeço ao Renato também, e a gente torce que agora